A dimensão humana da conservação biológica, o professor Carlos da USP Leste, e eu esqueço o nome do Instituto inteiro. Então, eu queria agradecer a Carla por ter aceitado nosso convite e ter passado essa semana com a gente. E trouxe Bem, boa tarde. Como o Xavier falou, meu nome é Carla Porcelo, eu sou professora na USP de São Paulo. Queria agradecer muito o convite. E o que ele estava falando é que, na verdade, USP Leste não existe, é um nome fantasia, não existe em lugar nenhum, o nome é Escola de Artes, Ciências, Humanidades e seus filhos. É um nome muito grande por conta disso. A palestra que eu vou apresentar, o título é Dimensão Humana da Conservação Biológica, componente crucial, mas será que ela é negligenciada? Eu sou bióloga de formação, como vários dos pesquisadores aqui, mas na verdade eu fui para uma área bastante diferente da área. O pessoal diz que é ciências sociais, eu acho que não é isso, eu não sou nenhuma coisa nem outra, certo? E na verdade o que eu vou querer apresentar para vocês aqui é pensar um pouco, algo que é bastante óbvio, que é o fato que a maior parte das ameaças, se a gente for olhar as principais ameaças no mundo que foram levantadas, a síntese sobre isso, então se a gente pensar em mudança de hábitat, mudanças climáticas, introdução de espécies exóticas, poluição ou superutilização de algumas espécies, todas elas têm, direta ou indiretamente, um componente humano, certo? Então elas não vêm de causas naturais, elas vêm de um componente humano. Por conta disso, se a gente parasse aqui para pensar, surgisse lá um marciano, chegasse um marciano na Terra, alguém de outro planeta, chegasse aqui e vocês fossem perguntar para ele qual espécie provavelmente seria mais importante a gente estudar num contexto em que a gente tem um grande problema causado de todos esses problemas ambientais. Qual será que seria a espécie que a gente teria que estudar? Na minha opinião, seria a espécie humana, porque se na verdade a gente tem um problema com um monte de outras espécies, mas a espécie que mais causa problema é a espécie humana, muito provavelmente esse marciano diria pra gente que talvez a solução estivesse em estudar a dimensão humana, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é tentar convencer os biólogos, até que ponto, tentar convencer vocês, mas na verdade, para mim foi um exercício que eu vou apresentar aqui. Eu não sei se vai dar certo, porque é um exercício para mim também. Quando me convidaram, falaram um pouco do tema, eu não ia falar de um trabalho meu específico, eu não vou falar de nada dos meus projetos. Eu parei para pensar e falei, puxa, seria muito legal tentar mostrar por que eu fui para essa área, não em termos pessoais, eu não vim aqui fazer terapia com vocês, mas tentar entender o porquê que será que eu fui para essa área, será que... Tentar convencer vocês, talvez convencer a mim, que isso pode ser um caminho que pode ajudar, certo? Então, que pode ser importante. Não, obviamente, não estou falando de substituir os trabalhos biológicos, muito pelo contrário, mas tentar integrar cada vez mais esses estudos que englobam a dimensão humana, certo? Eu tentei fazer isso a partir de uma série de exemplos, porque não consegui pensar em uma forma melhor. Então, eu vou falar de exemplos que vão tratar, na sua estrutura, de três níveis diferentes, ou seja, de três características diferentes. Uma é na etapa do processo de conservação. Eu vou explicar um pouquinho depois que são cada uma delas, certo? Depois, o nível da escala, na verdade. Se a gente está falando de indivíduos, de sociedades ou paisagens, certo? E no final, se a gente está tratando de fatores humanos que são objetivos ou são subjetivos, certo? Se eu pensar nessa primeira parte, nas etapas, eu estou falando nos passos da conservação biológica. Então, os exemplos que eu vou apresentar não é um exemplo de cada uma das coisas, mas os exemplos englobam essas três dimensões. Eu tentei pegar, não dava para colocar a matriz inteira de exemplos, mas exemplos que conseguissem tratar um pouco de cada escala, certo? Então, quando eu estou falando nos passos, os passos são nas ameaças em si, ou nos impactos que a atividade humana está causando, então estudar essa relação.
O planejamento das ações de conservação, então, a hora que a gente vai planejar, por exemplo, a seleção de uma espécie, até que ponto essa dimensão humana acaba influenciando isso, certo? O terceiro seria a implementação das ações. Então, estratégias de conservação que a gente adota, de um jeito ou de outro, também podem ser influenciados pela dimensão humana, certo? O quarto é na hora de monitorar as nossas ações. Existem muitas vezes projetos de monitoramento, são feitos pelo homem, portanto, já tem uma dimensão humana aí influindo. E, por fim, na restauração ou reintrodução de espécies, também tem componentes da dimensão humana. Tá? Em termos de escala, os exemplos vão tratar da escala do indivíduo, muito importante na hora das percepções, de perceber do que você acha bom ou ruim, como você percebe isso, certo? Na escala familiar, acaba sendo muito importante em questões econômicas, principalmente quando a gente trata com comunidades de pequena escala ou quando a gente está tratando com fatores econômicos, renda, riqueza, que são, na verdade, compartilhados no nível da família, no nível da unidade doméstica, do domicílio, certo? Fatores sociais, que têm importância tanto para fatores econômicos, algumas vezes diferentes formas de distribuição de renda, por exemplo, podem ter impactos diferentes no nível de uso de recursos, certo? Mas também em termos de percepção social também, que pode influenciar a forma que a gente usa ou não usa recursos. E por fim, o que eu chamei de paisagem aí, que eu espero não apanhar a Renata e outros ecólogos de paisagem, porque na verdade é um nome que eu coloquei porque eu não achei um nome melhor mesmo. E é, na verdade, para pensar nessa escala espacial, como a gente passa isso de uma questão individual, de indivíduos, para uma escala espacial mesmo, certo? Então, o que eu estou chamando de paisagem é uma escala espacial. E por fim, eu vou voltar a isso daqui, na verdade, esse framework que é usado em algumas áreas, mas na verdade para tratar que a gente tem na dimensão humana, a gente tem tantos fatores objetivos, que em geral, quando a gente está trabalhando com outras espécies, a gente está sempre tentando lidar com fatores objetivos. Mas quando a gente lida com a nossa própria, a gente tem também fatores subjetivos, certo? Quando eu falo de fatores objetivos, eu estou falando de, podem ser variáveis demográficas, aumento e diminuição populacional, humano, certo? Sempre humano. Mas eu estou falando também de capital humano, ou seja, variáveis como escolaridade, né, conhecimento, variáveis econômicas, nível de renda, riqueza ou distribuição disso, personalidade, pode influenciar nas percepções, e outras variáveis, um monte, certo? Então tudo que está em branco seria objetivo. Mas tem também os fatores subjetivos, então a possibilidade, o que a gente faz, o comportamento aqui, né? Ele não é igual à intenção do comportamento, mas ele está muito correlacionado, certo? Então, na verdade, e essa intenção do comportamento, ela está associada a diferentes fatores. Está associada a como a gente enxerga, que é chamado de atitude. Então, se eu enxergo que aquele comportamento é bom ou ruim, se eu acho que matar uma onça é bom ou ruim, por exemplo, certo? As normas subjetivas, a forma que eu percebo esse comportamento. Então, se eu percebo que existe uma certa regra na minha sociedade, de que é proibido estrangular um papagaio, certo? A forma que eu percebo, porque a norma da sociedade é uma coisa, eu posso perceber diferente, certo? E o controle comportamental percebido, que é o nome teórico que o pessoal chama, mas é até que ponto a ação que eu quero fazer, ela é difícil ou fácil, certo? A grau de dificuldade que eu tenho por um monte de questões, tá? Não só pragmáticas, também econômicas, por exemplo, para fazer ou não uma atividade. Tá? Eu vou começar falando um pouquinho dos exemplos, né? Agora eu já vou entrar nos exemplos. Falando, a gente tem entre os fatores subjetivos e objetivos, eu vou começar com fatores objetivos, certo? Que são, na verdade, o que eu trabalho, que no final eu percebi que foi o que eu menos coloquei na palestra. Tanto interessado que eu estava tentando expandir isso, né? Mas na verdade eu acho que é porque também eu vi que há muitos fatores subjetivos que a gente para pouco para pensar. Né? Em fatores objetivos, um exemplo que eu vou tentar mostrar para vocês, que é a área que eu trabalho, é como fatores econômicos podem influenciar, certo?
a atividade humana, certo? E como que isso pode refletir de forma tanto direta como indireta no uso de recursos naturais. Isso é óbvio, obviamente é uma obviedade, né, que eu estou falando, mas tentar mostrar para vocês que entender um pouco melhor esses fatores pode ajudar a gente a entender um pouco melhor onde e o que a gente conserva ou não, certo? Enquanto a gente tem a principal estratégia de conservação adotada é a área protegida, na verdade a gente tem desde os anos 80 cada vez mais esse uso desses incentivos econômicos, certo? Ou restrições econômicas. Eu vou falar da parte de incentivos, que é o que mais a gente usa hoje em dia, né? Tem dois tipos que são principais, né? Só para vocês entenderem o exemplo que eu vou dar depois. Um é o incentivo direto. Então, direto quer dizer, porque se eu quero conservar a onça, por exemplo, eu vou lá e pago pela onça, certo? Então, eu vou na propriedade de alguém e pago. Se eu contar que você tem 50 onças, eu te dou 100 reais pela onça. É um jeito simplificado, simplório que eu estou falando, mas na prática é isso que você faz. Você paga o objetivo que você quer. Eu quero onça, eu pago onça. Eu quero habitat, ou eu quero que você pare de desmatar, eu vou pagar habitat intacto, então eu vou pagar para você manter o habitat intacto, ou se não, eu vou pagar para você para parar de desmatar. Então, o tal desmatamento evitável, certo? O incentivo direto é o que alguns autores, obviamente, que não gostam muito disso, chamam da conservação por distração. Embora seja uma crítica, talvez é a forma mais fácil de entender. Porque a ideia aí não é, na verdade, você pagar diretamente. Então, se eu quero o habitat intacto, eu não pago pelo habitat. Eu pago para as pessoas que moram naquele habitat mudarem a estratégia de vida delas. Então, elas estão desmatando, eu quero que elas parem de desmatar. Então, o que eu faço? Eu pago para elas, eu incentivo elas de forma econômica para elas adotarem uma estratégia que seja de menor impacto, certo? E, idealmente, ou seja, eu posso pagar para eles, que é uma das estratégias mais comuns, e o que eu vou usar o exemplo, por exemplo, explorar produto florestal, certo? Principalmente não madeireiros, frutos, resinas, alguns produtos que a extração tem menor impacto, pensando que dessa forma eles vão se beneficiar economicamente do uso da floresta, por exemplo, e por conta disso, indiretamente, eles vão conservar a floresta porque é importante para eles, certo? E isso vai fazer com que eles parem de desmatar. Isso é chamado de incentivo indireto. Tá? Os indiretos, na verdade, eles foram muito populares até os anos 90 por causa de vários aspectos, isso no mundo como um todo, certo? Eles hoje em dia, cada vez eles têm perdido mais o crédito, certo? Então hoje em dia, cada vez mais a gente vê, quem é da área de conservação deve ver muito esses projetos de pagamentos diretos, ou seja, pagamentos de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, pagamentos por espécies mesmo, predação evitada, tem vários projetos desse tipo. Tá? Um exemplo que eu vou querer mostrar, como que isso pode afetar e que, portanto, por que estudar essas coisas pode ser importante, a comercialização de produtos florestais ou madeireiros, né? Que é o que eu estudo, na verdade. Essa comercialização, como eu falei antes, é um mecanismo indireto que é feito muitas vezes para tentar melhorar, ou seja, tentar ter como subproduto ali a conservação da floresta, né? Mas, ou seja, a ideia eu quero conservar, mas aí eu quero conservar, eu vou explorar o produto, certo? Obviamente isso tem impacto direto, né, no produto que você vai extrair. Isso é, na verdade, a parte que os biólogos sempre estudam há muito tempo e continuam estudando. Então, você tem impactos na regeneração, você tem impactos dependendo do produto que você extrai, você tem impactos, na verdade, na própria planta e depois os efeitos populacionais. Se você arranca a folha, por exemplo, isso daí pode aumentar a mortalidade de um determinado indivíduo, e se você fizer isso muitas vezes, isso pode aumentar a mortalidade. Ou seja, esses efeitos biológicos, eles são estudados há muito tempo, né? Embora não sejam, a gente não saiba muito sobre isso, mesmo no caso do Brasil, né? Mas a gente sabe que isso varia muito dependendo da espécie, das características da espécie. Então, o que você coleta, se você coleta folha, se você coleta
fruto ou se você coleta uma resina, os impactos são diferentes. A forma de vida da planta também, se é uma herbácea ou se é uma arbórea, também varia, certo? Mas tem fatores, dimensões humanas que também afetam isso. Tem desde fatores de manejo, né? Que a gente diria de manejo, que são a quantidade que você extrai, certo? Tem a forma que você extrai. Então, muitas vezes, a coleta desses produtos, se você extrai dobrando a folha ou não dobrando a folha, o efeito é completamente diferente, tá? E tem estudos que mostram isso. Mas tem também efeitos mais diretamente humanos, que se a gente não parar para estudar o comportamento humano, a gente nunca vai saber. Então, a forma do humano se comportar como um forrajador, a forma como ele vai coletar os produtos e quais são os fatores que influenciam isso, pode determinar a dinâmica espacial de manutenção, certo? De populações de espécies de produtos florestais que continuem produtivas ou não, tá? Então, tem algumas dimensões que seriam, em termos espaciais, para a gestão desses produtos, que se você não parar para estudar alguma hora a dimensão humana, você nunca vai conseguir chegar em estratégias de manejo realmente que sirvam para alguma coisa, tá? Mas isso daí a gente ainda estuda pouco. Em termos espaciais, não, pouco, certo? Tem muito poucos trabalhos, vou dar até um exemplo depois que fala um pouco disso. Mas tem os efeitos indiretos, né? Então, esses projetos de conservação, essas estratégias de conservação baseadas em incentivos econômicos, eles estão sempre baseados em formar renda. Então, eu aumento a renda, certo? A ideia qual que é? Eu aumento a renda, você vai lá e diminui o desmatamento. Só que, na verdade, na hora que você aumenta a renda, você tem um monte de efeitos indiretos. Não pode ser que você aumente a renda e a pessoa deixe de desmatar, mas pode ser, você acha que funciona, que você mude o teu comportamento de caça, que você mude o teu comportamento de pesca, que mude o próprio comportamento de coleta, não da espécie que você está coletando, mas das outras espécies que tem na imediação. Porque já que você está coletando castanha, quando você vai coletar castanha, você coleta outras coisas juntos para o teu próprio consumo, certo? Então tem muito efeito que é direto da espécie, mas tem efeitos indiretos também. E algumas vezes esses efeitos podem ser até maiores do que os efeitos diretos, e a gente não olha nunca para eles, porque isso vem do entendimento do comportamento humano, tá? Para deixar um pouco mais pragmático, o exemplo aqui, na verdade ele está falando de um projeto, né? Do projeto não, esse sim é um trabalho meu, mas de estratégias que estão baseadas na comercialização de produtos florestais, as estratégias ideais, né? Então, depois de muito tempo em que a gente fez isso, aqui na Bahia, não sei se tem projetos do gênero, mas na Amazônia é muito comum, a ideia de que você tem que transformar, então você pega a castanha, em vez de vender castanha, você vende óleo de castanha, vende farinha de castanha, biscoito de castanha, certo? Porque isso agrega agrega valor, e por conta disso, se você ganha mais, o teu incentivo para adotar aquela atividade seria maior, tá? Isso tem implicações em termos de desenvolvimento, né, ou em termos de renda, mas tem implicações também de conservação, certo? Então, se você processar, né, isso aumentaria o valor, reduziria a urgência para vender também, porque vender a castanha pode estragar, se você vender o óleo pode estragar menos, então você pode negociar melhor preço, reduziria o custo de transporte, tá? Uma outra estratégia que tem sido muito adotada seria aumentar esse acordo direto com empresas, que normalmente é chamado de parceria. Então eu vendo diretamente para a empresa, e em geral são empresas que vendem essa ideia de socioambientalmente corretas, certo? Então, por conta disso, essas empresas, em teoria, também iriam mais atrás, ou seja, monitorariam os impactos em termos ambientais da extração deles, tá? Nossa, não sou bem. Se você tem isso daí, você tanto vai melhorar os indicadores de desenvolvimento, né, local, mas também teria uma melhoria nos indicadores de conservação, certo? Esse projeto que eu fiz tem uma parte muito maior do que da parte de conservação, que é a parte de formação de renda, mas a ideia aí era tentar entender, a partir de 7 projetos na Amazônia, né, de 7 comunidades, diferentes, de grupos indígenas diferentes na Amazônia, mas brasileira e boliviana,
tentando entender se você tinha, comparando com projetos que praticamente você não tem, que você não tem processamento, que você não tem essa parceria, se na verdade isso daí estaria melhorando os indicadores de desenvolvimento e conservação, certo? Só que a partir, tentando ver não os indicadores diretos, ou seja, não os efeitos sobre os vários produtos que eram coletados, né, que eram incomparáveis, mas na verdade vendo se essa estratégia, como estratégia humana, tinha como efeito diminuir a tal da área desmatada, que é por isso que os projetos foram implementados, certo? Mas tentando ver algum outro indicador indireto, que no caso a gente estava vendo a caça. Tá? Então a gente usou 2 indicadores de caça, que era o quilograma de carne caçado, tá? E o esforço de caça, e o que acontecia com isso. Tá? Aqui são os resultados em termos estatísticos, eu vou apresentar só a interpretação deles, né? Mas o que os resultados aí mostram, na verdade, é que esses projetos de processamento só, certo? Você coleta a castanha e só processa, né? Não tem uma parceria, eles na verdade, aqui eu só estou apresentando os de conservação, eles não têm efeito absolutamente nenhum em cima da área desmatada, né? Então eles não têm esse efeito indireto que a gente gostaria que tivesse. E pior que isso, o negativo ali é ruim, certo? E o verdinho é positivo. E na verdade eles aumentam a caça, certo? Então você acaba tendo um efeito indireto negativo. Embora eu esteja falando aqui só dos efeitos de conservação, os efeitos de desenvolvimento eram piores ainda, tá? Ou seja, esses projetos de processamento, pelo menos a partir, não é uma amostra gigantesca, mas eles mostraram que era meio um cavalo de Troia para as comunidades, porque não melhorava em nada a qualidade de vida, e pior do que isso, tinha também efeitos colaterais negativos em termos de conservação. Os projetos que não tem processamento, mas têm parceria, eles são bons em termos de reduzir o desmatamento. Eles levam realmente a uma redução do tamanho médio da área desmatada, tá? Mas eles aumentam muito a caça, nos 2 casos. Por vários motivos, tá? Eu vou dar o mais simples dele, mas você tem mais renda, você compra mais arma, você tem mais dinheiro para bala, você vai mais para a cidade, tem vários fatores, certo? Mas eles acabam aumentando isso. Tem fatores você vai, na verdade, mais para a floresta coletar produto florestal, então você caça mais também por causa disso. Os com processamento e com parceria ali tinham os melhores resultados nos 2 casos. Tá? Então nos 2 casos no sentido, eles aumentam a caça, mas não é tanto assim, e eles acabam, porque você substitui por outros produtos, você tem renda suficiente para substituir em parte, tá? E eles diminuem bastante o desmatamento médio. Isso é só um exemplo, né? Parece um pouco fora da realidade aqui da Bahia, mas o que eu estava querendo mostrar é que a avaliação desse comportamento humano, a partir da dimensão econômica, te dá ideia, na verdade, do que pode acontecer, né? E prevê em projetos de conservação o que poderia ocorrer com as suas estratégias. Tá? Tem algo aqui ainda mais complicado, continuando no exemplo de comercialização de produtos florestais não madeireiros, né? Mas aí se restringindo a um exemplo na Amazônia também, mas numa reserva extrativista, em que a gente fez uma comparação entre a esquerda, uma comunidade que não tinha mercado de produtos florestais não madeireiros, tá? Não é Pupuaí, e uma outra comunidade na mesma reserva, no Médio Juruá, que tinha comercialização de produto florestal não madeireiro, tá? Nos 2 casos, as comunidades eram iguais em todos os outros quesitos, certo? Praticamente, obviamente, são comunidades, alguma coisa diferente, mas em atributos biológicos, sociais, históricos, tem várias questões assim, mas variavam nisso, né? Então a gente estava avaliando várias coisas, mas uma delas era essa troca espontânea, compartilhamento espontâneo de carne, tá? Carne de caça. Isso é muito comum em comunidades de pequena escala, não só aqui, no mundo como um todo, e que quando você caça, você dá uma parte da caça para o teu vizinho, para o teu parente, para uma pessoa que está ali. Tá? Os efeitos disso daí que eu estou mostrando, na esquerda e na direita, o que eles estão indicando? Isso daí é uma rede de compartilhamento.
Cada um dos numerinhos, né, que não importa quais são, seria uma das famílias. Tá? E cada uma das famílias, elas trocam. Então a gente fez como se faz com os bichos, né, a observação direta, você fica lá observando um certo número de dias e vê quem deu carne para quem. Tá? E quanto que deu para quem. Isso daí é só a frequência, não tem a quantidade. Né? Mas o que a gente estava vendo ali é a frequência da carne de caça no mesmo número de dias, ou seja, na mesma quantidade, uma amostra similar. Acho que fica um pouco óbvio que na comunidade sem mercado você tem uma distribuição de carne muito maior do que na direita, certo? Isso tem, obviamente, então, uma implicação em termos de qualidade de vida, é isso que a gente estava fazendo. Agora, algo que tem bastante estranho, que aí é que, na verdade, na comunidade da direita, que tem comercialização de produtos florestais e madeireiros, tem muito mais caça do que na outra. Tá? Então, muito provavelmente, até a quebra desse sistema, né, de compartilhamento e de cooperação na caça, a gente aqui está só para caça, mas tem outros indicadores de compartilhamento de trabalho e tudo mais. O que acaba acontecendo é que leva as pessoas a caçarem mais e talvez até, isso eu não posso garantir, um maior desperdício de carne. Tá? Esse é o efeito, ou seja, tem efeitos não apenas diretos, que são aqueles que a gente tem estudado há muito tempo. Eu gosto, faz muito tempo que eu me preocupo com esses indiretos, por sorte alguém concordou comigo e me deram uma grana para estudar isso, certo? Porque eu acho que, na verdade, algumas vezes esses efeitos podem ser maiores, tá? Esses são alguns exemplos de objetivos, certo? Mas tem também essa dimensão subjetiva humana, que acaba influenciando muito. Mas eu não sei usar essas coisas. Como é que é? Não, gente, vocês vão ficar muito tonto, porque uma vez que eu peguei pra fazer aqui, daqui a pouco eu estava apontando para o outro, não dá certo. Não tem muito o que apontar, é a esquerda, a direita, não é? Quem tiver problema, eu falo. Dali, daqui, eu tenho uma amiga que é assim. Dali eu sei que é esquerda e daqui é direita. Mas eu tenho uma amiga e pelo jeito é comum. Né? Ou seja, eu estou falando de percepção, né? Aí o povo aqui deve estar pensando, tem um bicho grilo ali achando que percepção tem a ver com conservação, né? Então, parece algo muito subjetivo, que agora a gente vai fazer alguma coisa estranha aqui, não é nada do Chico Xavier, nada do gênero, mas até que ponto, como a gente percebe, como isso influencia. E tem alguns trabalhos, aqui no Brasil tem muito pouco sobre isso. Eu não trabalho exatamente com isso, tem duas coisinhas que eu fiz, mas é algo que tem me interessado cada vez mais, e eu vou apresentar alguns exemplos que não são de trabalhos meus, tá? Na verdade, o que a gente está chamando em geral de percepção, mas que talvez fique melhor para vocês entenderem, falar de valores, né? Então, valores da sociedade, o que é mais importante fazer ou não, percepção, interações sociais também, que muitas vezes estão mediadas pela percepção, eles acabam influenciando o que a gente usa de recurso. Tá? Tem 4 exemplos que eu vou falar, né? Pensando em tipo e nível de impacto diferente, então vou pensar no exemplo da onça, no exemplo da caça, numa comunidade, depois em estratégias de conservação, como animais carismáticos, na verdade influenciam muito as nossas estratégias de conservação, e sucesso de restauração também, tá? Então como é que isso daí pode influenciar os projetos de restauração? Esse primeiro exemplo aqui é de um brasileiro que publicou faz pouco tempo um artigo, Silvio Marchini, que eu adorei o artigo, achei extremamente inteligente, ele é uma preocupação muito grande de conservação em várias zonas, no Pantanal e na Amazônia, mas ele fez um estudo para tentar entender por que a gente mata a onça. Então, onça a gente não mata muito porque para comer carne, tá? A gente não, a gente aqui ninguém, eu acho que matou uma onça, espero que não. Mas, na Amazônia e no Pantanal, o pessoal mata muita onça, mas mesmo entre comunidade indígena, que a gente poderia pensar que está matando para comer, não, animal não onça não é nenhum, na verdade, dos felinos, faz parte das preferências alimentares, o pessoal até pode caçar e comer, mas não é preferência
preferência alimentar. O pessoal, em geral, mata por causa de, mesmo em comunidades que se alimentam de caça, por causa de conflito, tá? A ideia, então, era entender aí se era maior, o que era mais importante? Era a retaliação, certo? Então, eu estou matando por conta de questões, maior número de bichos, de gado, né? Então, no Pantanal, cria gado, a onça come gado, come bezerro. Então, será que o mais importante é isso? É saber, ou talvez, o medo de que a onça vai me atacar e vai matar a mim, não o gado, tá?